Oi, 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 oi. Boa noite, boa noite. Começamos aqui mais uma live. E eu nem te conto de onde nós estamos, viu, gente? Doutora Sara já entrou aqui. Cheguei um pouquinho atrasada, mas já. Rogério Moura entrou. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu aumentar meu áudio. Deixa eu já convidar a doutora Sara. Paulinho Saldanha, meu amigo, com você, o que você acha? Paula Emília entrou. Olá, doutora, boa Oi, noite. oi. Boa noite. Eu tô curiosa com esse lugar super fresco. Passando inveja na gente. Onde é que você tá? Tá vendo? Eu nem te Tá conto. demais. Tô numa pamonharia, você Segredo. acredita? Sério? Isso aqui é descontração, hein? Coisa mais boa. Não tem lugar, apesar do calor, não tem lugar melhor, né? Eu adoro pamonha. Goiana, né? Eu sou suspeita, né? Às vezes eu até almoço pamonha. Nossa, é bom, né? Demais. Deixa eu dar um oi aqui pra galera que tá entrando. Paula Emília entrou. Praia Grande entrou. Rogério tá aqui. F. Josimar também. Cleia entrou, Eliana Alves também, a galera tá entrando. Hoje eu atrasei um pouco, geralmente eu não atraso, mas vamos lá, né? Doutora, primeiro eu queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, e aí depois a gente já entra direto no tema da live, pode ser? Claro, tranquilo. Então, Por eu favor. já sou formada há 17 anos em psicologia e eu tive a oportunidade de participar de um programa no HC, aqui de Goiânia, o PATS, que era um programa de comportamento de apoio a pacientes com comportamento suicida. Vocês vão entender daqui a pouco que não existe uma pessoa suicida, e sim um conjunto. Eu vou trazer isso melhor. E desde então é um trabalho assim que a gente vê que tem muita necessidade de atuação, de orientação, principalmente a escolas, a profissionais que também não têm muita prática, né? Sou formada e especializada em terapia cognitivo-comportamental, sou neuropsicóloga também e atuo há algum tempo como professora. Olha que bacana! Bom, durante a semana eu deixei nossa live aí disponível e algumas pessoas mandaram algumas perguntas e eu já queria começar falando sobre isso, né? A primeira Claro. pergunta que chegou para nós foi a seguinte pergunta: por que falar sobre suicídio ainda é tabu na sociedade? E qual a importância disso ser desmistificado? Então, existe uma questão que é muito importante. Que a gente observa? As pessoas temem muito falar do que não se sabe. Outra coisa que é muito evitado é falar do que você tem medo. Então, geralmente, as pessoas tendem a evitar até mesmo alguma situação de morte, né? Um suporte a algum amigo que está com luto. As pessoas tendem a querer que o outro se resolva rapidamente. E aí há uma evitação do assunto. Outra coisa que se coloca também é que, às vezes, falar-se disso pode incitar ao suicídio, e não é bem isso. O que é importante? Há, inclusive, uma evitação da mídia de colocar sobre essa temática por esse medo, né, de estar estimulando. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas caso não seja a informação de forma adequada, não trazer exposição, trazer com orientação preventiva. Vocês vão entender daqui a pouco que quando a gente conhece os sinais, a gente consegue ajudar. Se a gente pessoalmente não consegue ajudar, pelo menos identifica para ajudar essa pessoa a buscar ajuda adequada.
Então, a grande questão que traz-se a evitação de falar do assunto é por não conhecer, porque aí não sabe como lidar, não vai saber como lidar. Então, evita-se, como muitos outros assuntos, né? A gente vê por aí. Excelente. Deixa eu dar mais um oi aqui. A Bruna Xavier entrou, Danilo Rabelo entrou, o Matheus está por aqui, a Lídia Mendanha, Trindade, a Tâmara, Alexandre, César Júnior, a Isa Portela, Yolando, a Dona Neuza está por aqui. Tem uma galera. Eu não sei se meu áudio está ruim ou se vocês estão conseguindo me ouvir. A coisa vocês mandam nos comentários. O Caio também entrou aqui, o Matheus está dando um tchau. Tchauzinho, Matheus. Doutora, vamos lá, entrar no tema da live. Eu tô com as perguntas aqui, por isso que eu tô lendo, tá, gente? Apesar de atingir qualquer idade, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a OMS, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Os dados mais recentes são de 2016. Como especialista, você nota que esses dados vêm aumentando? Então, o que a gente tem percebido? Deixa eu só confirmar, minha internet está legal? Não está travando, não? Aqui para mim. Tá? Tá bom. Então, assim, realmente o número é alto. É, inclusive, um dos maiores números, né? Quando a gente se estuda a quantidade, né? Então, essa faixa etária é uma faixa etária de índice maior. É uma faixa etária onde as pessoas estão ali buscando a definição profissional e muitas vezes ela tem uma dificuldade de uma definição. E outras questões, né, que vão trazer como transtornos mentais ou de personalidade ou transtornos de humor, que são muito comuns, inclusive. Então, realmente é um número maior de casos. Agora, a gente não pode deixar, inclusive, o que a gente viu. Vou até confirmar também aqui alguns dados que eu peguei bem recentes pelo CVV, pelas notificações, né? Em Goiânia, são 2.900 notificações de casos de autolesão. E 80%, autolesão é a pessoa se ferir de alguma forma, né? E 80% são tentativas contra a própria vida. Isso no ano de 2019. Então, é um índice muito alto, né? E aí, desse índice, dessa idade que você falou, de 20 a 29 anos, são 30% desse número. Então, realmente é muito alto. Mas 1/4 desse número são de jovens de 15 a 19 anos. E 1/5 são de 10 a 14 anos. Então, a gente pensa que a criança não corre risco, mas corre também. E aí é importante que a gente conheça os sinais para saber ajudar com adequação. Pois é, doutora, a gente tocou nesse assunto de 15 a 29 anos, mas a gente tem visto algumas coisas na mídia também sobre crianças um pouco mais jovens. Enfim, como proceder diante disso? Isso causa uma certa incompreensão por parte das pessoas. Como que crianças tão jovens já têm enfim, já pensam sobre isso, ou já fazem, ou já fazem alguma ação contra a própria vida. O que a gente pode tentar fazer para identificar, ou para socorrer, ou para melhorar isso? Então, uma coisa que é muito importante. A primeira coisa é sim possível, né? Como você está vendo aí, é sim possível acontecer nessas idades, tanto que a gente tem notificações de até 10 anos de idade, né? Então, o que tem acontecido? Antes mesmo da pandemia, já se existia números, porque isso aqui é de 2019. Então, eu vou, por enquanto, excluir a pandemia, tá? Que, infelizmente, já tem tido um aumento nisso aí. Mas o que acontece? Há crianças que já podem estar com algum processo depressivo e ainda não foi descoberta. Porque a depressão, ela não é só aquela pessoa que fica deitada, amorosa, sem querer fazer nada. Ela vai mostrar de outras formas. Às vezes pode ser numa irritabilidade,
Às vezes pode ser numa forma agressiva de ser, ou no desempenho da escola que cai, ou no desânimo, às vezes, de fazer coisas que antes gostava e agora já não gosta mais. Então, são sinais que a gente vai observando. Às vezes, o distanciamento de coleguinhas, querer ficar só, ficar mais calado, tudo são sinais. E aí, em relação a adolescentes, é muito importante a gente lembrar que é um momento onde tem toda uma questão hormonal de alteração que vai trazer movimentação interna e que, se não for bem trabalhado, ou se tiver um ambiente hostil, né, uma casa que não tenha muito acolhimento, ou até mesmo alguma situação difícil de bullying, ou alguma dificuldade de autoaceitação, isso tudo são questões que trazem dúvidas e questionamentos. E se há uma estrutura, uma tendência talvez genética, ou de personalidade, ou até mesmo algum caso em família de suicídio, tudo isso pode ser interferente. Então é importante a gente estar atenta aos sinais. O que a criança tem mostrado? Antes ela era assim, agora está assim, o que está acontecendo? E aí sim buscar ajuda. Um outro lugar que pode ajudar bastante é a escola, apesar de hoje estarem nesse distanciamento, né? E aí, então, entrando para o contexto da pandemia, o que tem agravado? A gente vê, aí eu vou sair um pouquinho do... E nós não temos ainda, eu sinto muito, até porque não tem um número exato do que está acontecendo diante da pandemia nesse quesito de tentativas e também de morte, né? De autoextermínio. Porque estão ainda em avaliação. Mas já se tem notado um aumento de fabricação, na verdade, de fabricação de fitoterápicos em 50%. Um aumento de 50% na fabricação no último mês. Então, imagina como é que as pessoas estão, né? A busca por psiquiatras, por psicoterapia. Hoje, antigamente, a palavra que era mais pesquisada na internet era Deus. Hoje é insônia. Por que será? Né? Então, a gente vê aí, e com certeza, infelizmente, o saldo final do ano de 2020 vai ser muito pesado, porque a gente já vem, né, observando isso. O índice de ansiedade aumentou demais, devido a todo o medo, né, as perdas que estamos tendo aí. E aí, voltando para a questão dos adolescentes, para eles, principalmente, por essência, o adolescente é de grupo, ele gosta de estar junto. Então, para eles, mais até do que para nós, que temos uma compreensão, que vivenciamos isso, para nós, a questão do isolamento social, a gente está driblando, né? Apesar que vocês vão ver casos também com dificuldade. Mas para o adolescente que está no momento de formação, é fundamental. E aí, o que a gente tem que observar? Infelizmente, hoje, a gente está num momento em que a gente está tendo os filhos, né? A geração do quarto, que os filhos ficam no quarto. E aí os pais, de certa maneira, ficam tranquilos porque não estão lá fora correndo risco. Só que aí o risco está em ficar nesse isolamento, o que ele está fazendo ali dentro, com quem ele está conversando. E aí, ao mesmo tempo que a internet é legal, ajuda na socialização, na interação, inclusive hoje a gente tem utilizado muito até para o suporte psicoterápico, psiquiátrico, mas tudo tem o lado negativo, né? Inclusive, e aí existe a questão... Só te interrompendo, que o César fez essa seguinte colocação. Explique, por favor, sobre o uso do computador como veículo maléfico ou também benéfico. Acho que é bem exatamente isso. Desculpe interromper, mas acho que é exatamente isso que a senhora está comentando. Isso, porque existe os dois lados, né? Então, é possível utilizar de forma positiva? Claro! Hoje, inclusive, a minha família tem comemorado aniversário online. Estamos adorando, porque é uma maneira de não estar só. E aí a gente está descobrindo que também pode integrar quem mora longe, que a gente não precisa ficar restrito em quem mora só na mesma cidade, né? Então, a gente está vendo alguns ganhos, mas também tem um risco de ter
acompanhamento com grupos sociais ali, ou algum youtuber que tenha a tendência a normalizar a autoagressão, ou jogos que não são interessantes, né, que são maléficos, são perigosos. E a gente tem que lembrar que o adolescente ele está num momento de desenvolvimento dessa definição da vida, de personalidade, de escolhas. Há toda essa questão química, né, que eu comentei sobre a alteração hormonal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até porque, comentando em relação à formação cerebral, a gente vai ter um fechamento maior, inclusive dessa parte, que é a parte frontal, após os 20 anos. Então, a parte frontal do nosso cérebro é onde está o nosso controle inibitório. É onde vai me falar, opa, por aí não, né? Então, para o jovem, não quer dizer que todo jovem não vai saber o que fazer, vamos deixar isso bem claro. Mas é mais fácil que ele caia em alguma forma de fala, alguma pessoa que traga uma ilusão e ele acredite e acaba caindo ali, né? Vai depender muito da fragilidade, como está a estrutura emocional dele, como é essa família, como é o suporte. E aí, quando eu falo da questão de ficar no quarto, é importante que os pais participem dessa vida, que chamem para conversar, que às vezes sejam até um pouquinho chatos mesmo, para ter, né? Inclusive, o que é importantíssimo, e é uma coisa que eu tenho colocado muito para os meus pacientes, porque a gente está vivendo um momento de desorientação. A gente perdeu toda uma questão de rotina, de horários. Tem muita gente se perdendo em relação a horário de trabalho. Tem gente que vai trabalhar até 1 da manhã, acorda muito cedo. E aí, como não tem uma separação do profissional para o pessoal, está adoecendo. Então, é importante que se crie uma rotina, que se respeite o horário. E uma coisa que hoje, infelizmente, não está sendo muito comum nas famílias é o almoçar junto, fazer as refeições juntos. Porque nessa hora é a hora que a gente vai conversar, que a gente vai olhar no olho, que a gente vai sentir. Desliga a televisão, deixa o celular de lado. Agora é hora de olho no olho. Tem uma outra questão que o isolamento também pode trazer como benefício ou prejuízo, é o estar em casa. Por quê? O que tem acontecido? A gente percebe que nem toda família está vivendo bem esse encontro, né? Essa repetição de situação, de momento, toda essa fragilidade, a preocupação, às vezes, de perda financeira, perda de emprego, o medo mesmo, né, de adoecer ou de perder alguém, tudo isso interfere e muitas pessoas, a grande maioria, está se sentindo, de alguma forma, sensibilizado, e às vezes há uma irritabilidade, há uma intolerância nos comportamentos, né? Dependendo do que é feito, o grau de aceitação está menor do que antes. A questão de estar ali se encontrando com frequência, antigamente não se havia o hábito. E aí a gente vai ver também a questão das pessoas que às vezes viviam juntas porque mais trabalhavam do que ficavam juntas. E agora que estão tendo a oportunidade de se olhar de verdade, estão descobrindo pessoas que talvez nem conheciam ou que mudou com o tempo e já não se reconhecem. Então, às vezes, esse ambiente já não está sendo um ambiente tão legal para esse adolescente também. E aí fica uma sugestão para que as pessoas se olhem, se observem, cada um, ao invés de ficar apontando, é o fulano, é... Não, olhe para você. O que você pode fazer para o bem da sua família, para o seu bem. Às vezes a gente querer estar certo não é o ideal, não vai contribuir. Às vezes a gente recua um pouquinho e deixa que o outro também se sinta, se permita, se veja como aceito e verdadeiro, né? E acertando por algum momento. É por aí. Tem muitas coisas a falar ainda. A live ainda tem tempo. Não, eu quero aprender, eu tô ouvindo aqui. Dá um oi aqui, tem uma galera. Vixe Maria, tem uma galera aqui. A Clara entrou, Rafael, a Ellen. A Clara tá dando joinha, a Vera entrou.
A Sargento Lorena está falando muito grave, isso mesmo. Lima, Cláudio está por aqui, João Neto, minha mãe sempre presente, Rodrigo está dando boa noite, a Mariana entrou também, a Cláudia está dando boa noite, o João, teve uma pergunta aqui, a Duda, Francisco, Tati, a Vera está falando que o tema de hoje é muito importante, está agradecendo você, doutora, pela a orientação. Que bom, estamos à disposição aí. Se quiser perguntar, aproveita. O Rogério mandou uma pergunta, achei interessante. Sabrina, pergunta para mim se ela conhece algum caso de depressão em decorrência do coronavírus, ou seja, se a pessoa contraiu a Covid-19, é normal ter medo das pessoas depois da cura, ter algum tipo de problema, algum tipo de medo? Então, tudo é muito novo ainda para nós. Mas pelo que eu já tenho visto, eu mesma ainda não vi um caso específico. Mas não seria estranho se acontecesse, porque as pessoas estão muito temerosas. Tem gente que não saiu mais de casa. Eu conheço casos de gente que não saiu mais de casa, porque está com muito temor. Então, se uma pessoa que já está fragilizada, assustada, com medo, se ela vai, né, e ainda contrai, no único momento que ela sai, imagina o que vai acontecer. Todas as crenças dela vão ser confirmadas. Então, aí sim que ela vai ficar, né, com mais medo. E se não houver uma estrutura emocional, e aí, nesse caso, a gente já até percebe que falta mesmo, né, uma estrutura, essa pessoa pode sim vir a ter um quadro depressivo. Só que aí eu coloco, provavelmente ela já teria questões anteriores que não foram observadas, porque não começa assim só por esse momento. Aí seria assim um momento, até uma coisa que eu vou aproveitar para dizer, quando eu falo de comportamento suicida, é porque é todo um contexto que está ali, questões ambientais, genética, de possibilidade de doença. Então, é todo um contexto que pode gerar esse comportamento. Então, é uma pessoa que, num determinado momento ou outro, às vezes, vamos imaginar, perdeu o emprego. Aí ela pensa, ela tem aquela possibilidade, né, a morte, o autoextermínio, como uma... Eu acho que a live deu uma travada. Vocês estão vendo aí? Esperar um minutinho que eu acho que deu uma travada aqui. Ah, ela saiu, deve ter caído. Espera aí, eu vou já chamar a doutora Sara. Enquanto isso, deixa eu dar um oi aqui para o Gilber Santana, de Paulo Braia. Boa noite, tá falando aqui que está internado no Covid. Melhoras, a Kelly está por aqui, Flávio Moraes, médico psiquiatra, a Thelma, deixa eu mandar aqui. Espera aí, para a doutora Sara. Acho que ela ainda não entrou, não. Flávio Moraes, médico psiquiatra, entrou. Flávio, espera só um minutinho, doutor. Daqui a pouco a doutora Sara volta. A Thelma também. A Maria Tereza. Fala, Maria Tereza. Seja bem-vindo, bem-vinda. A Kelsen. Opa, doutora Sara está aqui. A tia Sandra travou. Já está voltando, tia. Martim entrou aqui. Gilber Santana entrou aqui. Doutora Sara voltou. Peraí, doutora, tô dando um oi pro povo aqui. O Kerlon entrou aqui. Aproveita, porque a minha internet deu um susto. Internet é assim, aí já tá começando a hora das lives, né? Aí top tudo. Já um pouco, né? Tô acostumada com isso. Professora Adriana entrou aqui, o Kerlon. Tem alguém falando aqui, ó. Até uma psique, eu acho que esse pessoal da psique, tudo é amigo seu, doutora. Isso, verdade, oi, Thelma. Eu vi meu sobrinho, minha mãe, a família tá aí. Ó, coisa boa, um abraço para todo mundo também. O Carla tá falando que é seu fã, doutora.
Obrigada. O Kerle é meu motorista, ele falava que toda vez que eu passava no seu consultório, minha semana era melhor. Entendi agora. Doutora, se a gente puder, não sei se a senhora quer finalizar ou se a gente passa para a próxima pergunta. Aí no caso, podemos seguir. E aí qualquer coisa a gente vai voltando. Fechado. A outra pergunta, nós estávamos... qual o reflexo dessa questão do suicídio entre jovens, né? Em uma sociedade onde tantos jovens decidem tirar a própria vida. Qual o reflexo disso na sociedade? Então, quando a gente pensa que a juventude, as crianças são o nosso futuro, o que vocês imaginam disso? Né? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado nesse sentido. Por quê? Porque como é que a gente vai lidar no futuro se todo mundo for tendo alguma questão e decidindo não continuar a vida, né? Uma coisa que eu estava observando, e aí que as pessoas perguntam muito, como é que nós podemos identificar uma criança, um adolescente que está com um quadro, né, com os sinais? E aí eu coloco para você, Sabrina, como nossa vereadora e futura vereadora, como é que você, antes de eu trazer essa resposta, como é que você vê, como é que a política, né, e os órgãos públicos poderiam intervir nesse sentido, para auxiliar de uma maneira geral a prevenção e a potencialização de suporte aos pacientes que têm um comportamento suicida? Então, doutora, esse é um assunto... Vamos aproveitar. Esse é um assunto extremamente delicado quando a gente fala de política pública, porque não existe, na verdade. Parece que a gente tem a depressão como o pior mal do século e a gente não vê governos... Aqui, bom, fora do país eu não entendo muito, mas aqui no Brasil a gente não vê quase nada sobre isso. O sistema de proteção a essas pessoas é caótico, o sistema público. Hoje o que a gente tem vem da rede privada e a maioria das pessoas não tem condições de ter acesso a um atendimento nesse sentido. Uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui em Goiânia, principalmente depois daquele ataque na escola, que a gente teve aquele problema do bullying com as crianças, é da gente conseguir, nas escolas públicas, ter profissionais dessa área. Mas muitas pessoas confundem, eu não sou especialista, não sei a diferença, que é o psicólogo clínico com o psicólogo escolar, que o psicólogo escolar ele cuida do ambiente escolar, e aí se ele identifica que aquela criança precisa, encaminha para um clínico. Então a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, com prevenção, com capacitação, mas ainda é muito, muito tímido esse tipo de iniciativa. Quando a gente trata com o poder público, vamos colocar um psicólogo por escola, eles já pensam no orçamento, quanto isso vai impactar no orçamento, sem levar em consideração o quanto isso iria melhorar na qualidade de vida dos nossos jovens, das nossas crianças, das nossas famílias. Porque as crianças estão dentro da escola. E às vezes a gente consegue identificar um problema que é familiar. E se a gente tivesse um sistema completo, a gente conseguiria tratar aquela família e etc. Então, essa é uma briga que a gente ainda tem ainda, é de sensibilizar, inclusive, os gestores de que essa é uma pauta fundamental, eu digo, porque a gente está perdendo força produtiva para a depressão, as pessoas estão deixando de produzir, estão deixando de trabalhar, ou as pessoas estão se automutilando, ou autoextermínio, né? Então, a gente tem perdido também nossa força produtiva. Então, a gente tem tentado fazer esse debate, mas confesso que ainda é um debate com muito preconceito e desconhecimento também, né? Muito desconhecimento ainda. Então, aí eu vou aproveitar, né, para colocar, porque existem algumas ideias que talvez até já poderiam começar por agora. E isso seria até uma sugestão para diretores escolares, né, até que se chegue ao poder público,
uma colocação interessante que hoje, assim, o que a gente vê? Quem é que está mais próximo do aluno? E aí eu vou trazer a resposta para aquela pergunta. Quem está mais próximo são os professores. O ano passado, a gente fez um trabalho muito bacana nas escolas aqui em Goiânia, nesse mês de setembro mesmo. E é incrível o tanto que os adolescentes, os jovens, são interessados nesse assunto. E o quanto, assim, eu tive a oportunidade de estar em algumas salas de algumas escolas públicas e como as crianças falam desse assunto e algumas trazem à vontade mesmo. Nessa que eu estive, uma delas que eu estive, uma criança havia se matado. Então, isso afeta muito. E fica muitas pessoas abaladas, né? Então, existem até pesquisas que mais de 100 pessoas ficam abaladas por uma morte por suicídio. Né? Porque aí vem vários sentimentos, sentimento de culpa, de autocobrança, de raiva também. Então, tem todo um contexto que pesa aí. E aí vem essa questão do colega que às vezes já não está bem, aí tem a interferência do outro. Então, quando a gente fez essa intervenção, foi muito bacana. A gente viu um suporte, uma oportunidade para essas crianças falarem, para terem respostas, inclusive. A gente levou também algumas técnicas de intervenção breve ali com eles. E aí, uma sugestão que eu trago, porque talvez vocês estão se perguntando, bom, a escola e o professor é quem vê. Mas e agora? O que a gente faz com o aluno que está atrás da tela e com a tela desligada? Uhum. A maioria está com a tela desligada. Os meninos estão cansados, não querem saber mais de aula online. Estão cansados, a grande maioria. É o que eu tenho ouvido em consultório. Mas se a gente treina os professores para conhecer sinais, para buscar ali, né, perceber o aluno, mesmo que ele esteja, às vezes, mais calado, criar, talvez, estratégias para que se ligue a câmera e esse professor consiga olhar para o rosto desse aluno, porque a gente consegue perceber muita coisa. E aí a gente levar elementos estratégicos de suporte, até para que ele possa, às vezes, atrair esse aluno, ou entrar em contato com a família também, para que se dê um suporte. E aí, realmente, ele possa falar. E lá nessa escola, a gente viu que os alunos utilizam muito os professores. Principalmente aqueles professores que dão mais espaço, que são mais divertidos, que são mais leves. E vai um recado aí de novo para os professores. Cuidado, vocês podem colocar o conteúdo, mas os meninos estão se sentindo um pouco massacrados. Então, é importante que se aprenda, mas é importante entender que já está tendo um estresse também. E aí tudo tem limite. Né? Eu tenho pegado muitos alunos, alguns que já estão cabulando tarefas, outros que estão adoecidos com ansiedade porque não estão conseguindo corresponder e querem corresponder. E a gente sabe que é um contexto novo para todo mundo, né? Os professores tiveram que se organizar para lidar. Mas aí já é uma temática para uma outra live, né? Então, nesse sentido, o que eu sugiro para o poder público e para as escolas particulares já colocarem em prática nesse momento? Orientar mais, dar mais conhecimento. Há algumas orientações que o próprio governo lança, né? Tem cartilhas de orientação que mostram sinais. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai poder ajudar. E quando a gente fala em ajuda, é importante que você dê espaço para a fala. Porque se a pessoa dá sinais, né? Eu estou recuada, eu estou triste. Ó, sinais em pessoas adultas, por exemplo. A pessoa começa a se organizar, você vê que ela está ali, às vezes, fazendo doação de alguma coisa, está ali muito, né? Você vê que está um caminhar diferente, mais reservada, mais fechada, não tão sorridente. Observe isso, são sinais. E aí é importante que a gente dê espaço para o outro falar e saiba colocar. Se eu não sei, se eu não tenho estrutura e preparo, vamos juntos buscar quem consegue, quem pode ajudar. Que aí é um profissional da saúde, aí às vezes é uma medicação, uma psicoterapia, e vai variar muito. Às vezes a pessoa só precisa de um suporte familiar, de um aconchego, de ouvir que ela realmente tem valor, que ela também é amada.
E aí, às vezes, isso já faz diferença. Vai variar muito o nível de acordo com a gravidade. Porque o que, que a gente coloca? Qual é a intensidade que a pessoa está tendo naquela dor? Porque a pessoa que pensa um dia em se matar, não quer dizer que ela quer morrer. Ela quer tirar aquela dor que está desconfortável. Tem, inclusive, uma imagem que aparece muito na internet, que é uma pessoa olhando para o abismo e a sombra dela segurando um tronco atrás. Então, há uma questão aí de quero e não quero, né? Mas eu quero porque a dor é muito grande. Então, se alguém que está perto dá espaço para que seja falado, e eu me sinto à vontade, não fico envergonhado, porque às vezes a pessoa tem medo de ser criticado, ou então do outro olhar para ela e falar, não, isso aí é fichinha, não, ó, vamos, esquece, não tem disso não. E aí acaba que não dá espaço, não dá credibilidade para o que o outro está falando, e ele vai se fechar cada vez mais. Às vezes, novamente, crenças de não ser amado, de não ser aceito, são reforçadas nessa hora. Então, se você vai dar espaço para que a pessoa fale, esteja preparado, pelo menos para acolher e saber encaminhar. É importante ela saber que ela não está sozinha, ela tem um suporte. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui, não faz parte do tema da live, mas se a senhora puder dar uma resposta, às vezes ajudar, né? Tem uma pessoa pergunta, mais uma pergunta. Como lidar com um filho adolescente de 15 anos com problemas de já confundi tudo. É TDAH, É isso aí. transtorno. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que aí pode ter uma variação, né? A pessoa, o filho, a criança, o adolescente, ele pode ter mais tendência a ser distraído, desatento, ou mais hiperativo, ou tipo misto, né? Nesse caso, a primeira coisa, não é a minha especialidade essa área, eu geralmente encaminho, mas o que é importante que os pais saibam nesse momento? Que há realmente uma dificuldade, que não é porque não quer. Às vezes, o aluno ele vai dar até a impressão de que não estou afim. Mas não é isso, é porque há dificuldades. E se houver um trabalho bem feito, inclusive há excelentes profissionais já em Goiânia, que fazem a reabilitação cognitiva, que traz toda uma orientação, uma organização de rotina para estudo, vai auxiliar, e aí, inclusive, se essa pessoa começa a ter a percepção que ela consegue, a autoestima vai ficar legal, ela vai ficar mais confiante, e aí a tendência é ter um adulto saudável e com muito sucesso. Então, o que é importante? Compreender que é necessário ter um tratamento. A medicação não resolve. É importante que se tenha um trabalho, uma organização aí, para que essa pessoa tenha um aprendizado adequado. Excelente. A Gilda entrou. Jesser Martins. Espera aí, que o trem subiu aqui. Professora Kelly, Wender, Saulo Ferreira. O César está falando, treinamento de professores urgente nesse sentido. Ótimo, adorei. Vamos pôr fogo aí. O Júnior está falando o seguinte... A pilha, né? Melhor. A prática de esporte realmente ajuda a combater a depressão? Política pública na área do esporte financeiramente é tão insignificante para o bem que pode ser revertido tanto na saúde quanto física. O Júnior está comentando aqui. Acredito que é isso, né? Bom, quanto à questão da saúde, qualquer tipo de esporte é fundamental e auxilia sim. Primeiro, por quê? Porque a atividade física ela vai trazer estímulo orgânico. A gente vai ter estímulo de serotonina, de ocitocina, que traz bem-estar, que traz sensação de conquista, de ter feito, né? Aquela coisa gostosa que dá motivação à vida. Então, a atividade física ela é fundamental. Se a pessoa não tem condições de fazer uma psicoterapia, já pode começar, às vezes, correndo no quarteirão,
pega um horário que está mais tranquilo e vai para algum parque, né? Correr, caminhar, que seja algo que movimente o corpo para gerar essa produção hormonal. Já vai fazer muito bem. Porque a medicação, geralmente, ela vem para trazer isso, né? Que o corpo da gente está faltando. Então, se eu estimulo com atividade física, eu já vou estar contribuindo. Não quer dizer que quem faz atividade física não precisa da medicação. Aí há casos variados, viu, gente? Cuidado, não vão distorcer o que eu estou falando. Cada caso um caso, e aí você conversa com o seu médico, se for o caso de estar usando remédio. Excelente. O professor Adriano pergunta, a Covid... Não, primeiro estão pedindo uma outra live aqui, doutora, para falar sobre síndrome do pânico. Doutora, você poderia voltar em outra live para nos esclarecer sobre o tema síndrome do pânico, que com a epidemia, que com a pandemia tem aflorado em várias pessoas. É o que traz para nós uma confirmação que o número dos casos de suicídio vão ser maiores. Porque o que se aumentou de ansiedade com a pandemia, realmente o número está muito grande. O professor Adriano Piretti, ele perguntou, a Covid tende a aumentar o problema de depressão? Então, a Covid em si, eu não vou saber te falar. Se o vírus no corpo pode trazer carga alguma viral, né? Isso. Eu não sei. Mas o que todo contexto gera, pode sim. Porque aí todo medo, e aí a tendência, né? A pessoa, quando a gente tem crenças que nos assustam, que nos preocupam, e aí eu começo a temer, a achar que pode acontecer comigo, que eu posso perder alguém, dependendo de como está a minha estrutura, e aí eu reforço isso, tudo vai depender de como está aqui dentro. É todo um contexto que está relacionado com o adoecimento. Então, se já existe uma desestrutura, alguma coisa aí que está fragilizada, há uma tendência, sim, de ter uma intensificação com esse momento da pandemia. Excelente. Bom, Michele Gama entrou, a Gilda também, que está falando... Oi. Eu gostaria, eu estou vendo que nosso tempo está quase acabando, eu gostaria de Nossa, colocar também... Eu nem vi. Que uma das idades também que é muito preocupante para o índice de morte por suicídio é a velhice, os idosos. E agora, com a pandemia, né, com a pandemia e o isolamento, que aí veio toda essa questão, né, de que para eles é mais perigoso, as famílias estão tendo que ficar isoladas, tem que ter muito cuidado, muita atenção, mesmo que se for um pouco de longe, com proteção, tem que ter atenção, porque a pessoa que está depressiva e o idoso, por já ter muitas perdas nessa idade, né, a tendência é de se fechar. Ela não vai buscar ajuda. Então, se percebeu que está diferente, toma alguma providência. Tenta trazer o idoso para mais junto da família, para participar dos acontecimentos dos netos, da família, de festividades, que sejam online, mas inclua também, porque para eles está sendo ainda mais difícil, porque tem todo o peso de risco maior, né? Então, eles estão sofridos. E aí a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Fica aquelas pessoas, posso visitar, não posso visitar? Gente, é importante que se tenha atenção. Ainda assim, nós não temos noção do tempo que essa pandemia vai durar. Vai deixar a pessoa isolada? Como assim? Né? Então, tem que criar-se formas de interação para prevenção e proteção. E é isso, porque além de estar isolada, tem o risco, e aí a pessoa... Porque nós, mais jovens, a gente vai para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, e geralmente, às vezes, as pessoas estão isoladas também desse mundo virtual, que foi uma saída para muita gente, né? E realmente e não conseguem se integrar de maneira nenhuma. Justamente. Ótima lembrança. Meus idosos, eles têm interação com redes sociais, então fica mais fácil. Você lembrou de algo que é fundamental, porque
Muitos ainda não têm esse acesso, né? Ou não gostam, não têm paciência, e aí ficam realmente mais isolados. Bom, doutora, como a senhora disse, bom, falta 10 minutos para acabar a nossa live. Tem algumas perguntas aqui. A Gilda está falando. Como lidar com esse isolamento psicológico e social? Minha mãe faleceu tem 10 dias, ela tinha só 59 anos. Uhum. Agora é um momento difícil, né? Porque você está vivendo um luto e nesse momento o luto está sendo vivido na distância, né? É importante que você busque a sua rede de contatos para esse suporte. Porque esse período de 10 dias, é 10 dias? 10 10 dias. meses? 10 10 dias. dias. É um momento que a gente ainda está meio entorpecido, meio adormecido, meio dá uma impressão que você ainda está meio sonhando que a pessoa faleceu, né? E aí vem aí, a gente entraria até naquelas fases do luto, de ter uma certa revolta, né? De estar meio ainda adormecido, de ter até uma entrada num processo depressivo, um depressivo que não seria o transtorno em si, pode até vir a acontecer, mas não necessariamente, mas uma depressãozinha, uma tristeza, um fechamento, já que é meio comum dessa fase. E aí, para isso, é importante que você busque ajuda, talvez até mesmo profissional, se a dor estiver muito grande. E até eu ia comentar isso quando eu estava falando de adolescente. Para a gente ter uma noção de como está e de quanto eu suporto ainda, é importante eu ver essa dor. Porque essa dor, Sabrina, principalmente a dor do luto, a gente tem a impressão que uma hora passa, como todas as outras dores. Mas a dor do luto, chega uma hora que a pessoa cansa de viver aquilo e ela continua ali. Então, nesse caso, é importante que se busque uma ajuda, né? Uma pessoa que tenha um pouco mais de noção para atuação nesse contexto, porque é difícil. E aí, nessa hora que vai se passando ali 2 meses, 3 meses, as outras pessoas já estão levando a vida, porque, não, já dei suporte, né? Ela já está bem, e é nessa hora que a dor é ainda pior. Então, às vezes, nesse momento, é importante buscar ajuda profissional ou buscar seus amigos que estão mais próximos de você, que você confia, que você tem liberdade. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Nessa hora é fundamental. Hoje é você, amanhã pode ser outra pessoa. Então, aí, quando ela fala que a mãe era muito jovem, realmente muito jovem, a gente ainda fica muito questionador no sentido, poxa, tinha tanta vida pela frente, né? E eu também, agora vou ter que seguir sem a minha mãe. E aí vem muita revolta, vem todo um conflito interno, que seria importante ter um trabalho específico para isso. Sinto muito pela sua perda. Eu não sei o nome da pessoa. Gilda. Gilda, não deve estar sendo fácil para você. Espero que você consiga o apoio necessário. Doutora, aí tá acabando mesmo, mas ela tá mandando um abraço, doutora, para a senhora. Obrigada para você também. E a dona Neuza Moraes está aqui mandando um coraçãozinho. É minha mãe. Doutora, ela é toda inteirada nas redes sociais. Tá, eu tô percebendo, tá aqui com tudo. Existe uma diferença, para finalizar, existe uma diferença de um luto normal para um luto de uma família que passou por que tem algum familiar que cometeu um suicídio, tem uma ajuda diferente, tem que procurar algum especialista, como que lida com isso? Então, a morte em si, a perda, no geral, já é muito difícil. A morte por acidente é ainda mais difícil. E a morte por luto é mais pesada ainda. Por quê? Porque existe um tanto de questionamento, existe a autocobrança, o sentimento de culpa, a raiva por que ele fez isso, por que ele não buscou ajuda e, ao mesmo tempo, culpa também, né? Então, é um misto de sentimentos que pesa bastante. E aí, a família em si, e volto a dizer que vai depender muito dessa estrutura familiar e também de cada pessoa, ela precisa ter união, suporte.
Agora, se já há um caso de comportamento suicida, talvez essa família já precisava de um suporte antes, né? Infelizmente, aí quando a gente fala de poder público, seria muito bom se tivesse uma conscientização das famílias para buscar esse apoio. Porque quando a gente trabalhou no PATS, a gente tentava trazer os familiares de pacientes vivos, né, mas que tinham comportamento suicida. A gente tentava trazer porque via que o ambiente familiar pesava também, né? Só que aí não tinha participação. Então há uma dificuldade de aceitação. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que acham que a pessoa está fazendo só para chamar atenção. Então é muito delicado, é um assunto muito delicado. E o que eu coloco? Se falou alguma vez, não desacredite. Busque ajuda, tenta ouvir, dê espaço, porque é alguém que está pedindo ajuda de alguma maneira. Mesmo que seja, tá falando da boca para fora, busca ajuda. Deixa ela mostrar isso para um profissional, para ela realmente ser ouvida. Se for a necessidade de ter atenção, ela também está precisando trabalhar isso. Então, de qualquer maneira, ela precisa de ajuda, né? Com certeza. Bom, muita gente participando. Suspiros de amor jeans, que tem que fazer mais lives com você. Adoro esses suspiros. Conhece? Então, eu fico vendo no seu Instagram, você com um cafezinho, eu vou conhecer um dia, só passo vontade. Uma hora eu vou te presentear com alguns. Você vai conhecer. Muito bom. O Felipe está dizendo que a depressão é tão estranha que você acha que não tem isso e até ajuda os outros com apoio, mas de repente, checkmate. Infelizmente, né? Felipe, é interessante a sua colocação, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não olha a nossa estrutura também. E é importante que a gente se cuide. É igual aquela história lá do avião, né? Se em caso de ter que utilizar máscara, primeiro coloque em você. Então, olhe você, para você poder realmente ajudar o outro. E aí há pessoas que têm, né, algum amigo que já faleceu por suicídio, que aí está aí se cobrando. Cuidado, observe-se, veja o que você já fez também por essa pessoa. E aí se permita se perdoar. Esteja atento para as próximas vezes, aprenda mais sobre o assunto, porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai poder realmente ajudar. Bom, doutora, já vamos nos despedir. Eu quero agradecer do fundo do coração a senhora ter aceito fazer essa live, uma sexta-feira à noite. Sei que a senhora deve estar cansada com esse tanto de atividade, mas quero agradecer, deixar nosso Instagram aberto para a gente pensar a política pública, para a gente tentar melhorar um pouquinho esse atendimento. Eu tenho muita preocupação com as pessoas mais vulneráveis, que são as que mais sofrem porque não tem ninguém a quem recorrer. Então, quero mais uma vez te agradecer a todo mundo que participou, que esteve conosco aqui. O assessor Correia está falando assim, não, cheguei atrasado. Depois você assiste aí, vai ficar gravado. Então, beijo, doutora. Obrigada por tudo. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão importante e tão escondido, né? Que as pessoas deem mais espaço para esse conhecimento. Eu queria só colocar que caso pessoas estejam com alguém na família precisando, a gente tem o Bacille Schuch, que dá suporte 24 horas, é aberto ao público, né? Temos também os CAPs e temos o CVV, que dá muito suporte também. Tá? Porque caso você esteja na iminência de algum caso, tem aí esses suportes imediatos para depois buscar uma ajuda continuada, se for necessário. Eu agradeço, Sabrina, o convite. Estou aí aberta para novos temas, se for o caso. Ou até para continuar esse, que ainda tem muita coisa para trazer. Excelente, então. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Um abraço. Até mais. Obrigada, até mais.